confiar. Ele que sabia de cor as moças mais fáceis, engates mais rascas. Ela que ficava em casa fechada, com medo de ser só mais um rabo de saias. Ela fingiu-se irritada, ofendida pela trama. Ganhou coragem para amar, perguntou e tu como raio chamas. Ele agora diz que ama, dorme juntos só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ela agora diz que o ama, dorme juntos só a dormir. Gosta dele de ter amado e ele de despir. E as velhinhas da cidade sussurram no meu tempo não era assim, onde já se viu dois enamorados com cara de parvo. Antes dela dizer que sim, antes dela dizer que sim, antes dela dizer que sim. Isso é a interpretação que acabou de nos presentear. Eu vou ser muito breve, até porque não sou eu que vou apresentar o livro, é o Dr. Nuno Rocha, e portanto terá coisas muito mais interessantes a dizer sobre o livro que eu, e depois a conversa também, que naturalmente vamos ter com o autor do livro. Mas não quero deixar de manifestar o meu agrado por este livro ter a chancela da Associação de Escritores, Jornalistas e Produtores de Ponte Limpo. Porque de facto é essa a intenção da associação. Esta associação tem um lema, foi eu que, já agora vai dar, foi eu que o encontrei, ou foi eu que o estabeleci, que diz o seguinte: vem da criatividade, vem da cultura. E de facto, quando não há criatividade, não há cultura. Não há nada na cultura que não tenha sido objeto da criatividade. Portanto, repito, o meu agrado de estarmos a cumprir um pouco aquilo que são o que foram os objetivos da associação, que é de facto promover a cultura, proporcionar aos autores e aos artistas plásticos que mostrem os seus trabalhos, que os divulguem, que os publicitem, etc. E é só isso, a não ser algumas palavras para dedicar aqui ao meu amigo Mário Leitão. O meu amigo Mário Leitão, para mim, é uma espécie de pessoa totalmente ou eternamente irrequieta. De facto, ele não para quieto. E o que ele mais faz na vida, creio eu, é sonhar. E depois é ter uma paixão imensa com os sonhos. Ele sonha, apaixona-se pelos sonhos e depois apresenta o trabalho. Quem o conhece, e certamente há aí pessoas que o conhecem bem melhor do que eu, este senhor passou a vida dele praticamente envolvido naquilo que eu posso dizer, na terra, no mar, no céu e até no éter. Este homem esteve ligado às coisas da terra, pelo estudo que fez, das plantas, dos animais, nomeadamente nas lagoas. Andou para ali, portanto, a desbravar tudo aquilo que estava mais ou menos oculto e que ele depois acabou por tornar conhecido através da publicação de livros. Depois atirou-se ao mar, andou a explorar os fundos do mar. Acho que tinha uma escola, que era a Escola dos Amigos do Mar. Inventaram um aparelho, na altura inédito, para ir às profundezas do mar descobrir o que lá havia. Mas se não bastasse, atirou-se para os céus, foi piloto, andou
portanto, a viajar no espaço aéreo. Ou seja, é um homem das dimensões possíveis. É um apaixonado pela vida. É uma pessoa que tem, de facto, dedicado à sociedade o seu melhor, a sua bondade, a sua capacidade de criar coisas, de se envolver em projetos de apoio às pessoas menos favorecidas ou às mais carenciadas. E, portanto, é, na verdadeira dimensão da palavra, um humanista, que hoje começam a rarear. E, portanto, é com muito prazer que eu sou amigo deste senhor, e para além dessas coisas todas que foi fazendo ao longo da vida, sonhou, há relativamente pouco tempo, segundo Deus vamos saber, que também devia pôr a vida dele em livro, e acho que fez muito bem, e então escreveu o seu primeiro romance autobiográfico, que é O Aprendiz Mágico, onde nós todos podemos conhecer muitas das facetas que o homem fez. Obrigado. Não é bobo. Isto são as gemas, quando pôs aqui no bolso, isto é surpresa, isto não estava combinado. Provavelmente a maior parte das pessoas já leu o livro, não é? Estas gemas acompanharam a vida de Mário Leitão. E é através destas gemas que ele diz que teve sucesso na vida. Eu não acredito, porque eu já lhe roubei há tempo 2 gemas, andei com elas no bolso e não aconteceu nada de bom. A vida continuou igual. Portanto, estas gemas, sem o proprietário delas, não funcionam, só funcionam com elas. Mas estas gemas fazem uma espécie de ligação a tudo aquilo que aconteceu na vida. As peripécias que teve, não teve, os infortúnios que teve, dos quais conseguiu libertar-se, os sucessos, os êxitos, e, portanto, é um homem crente também na vida, o que é muito importante. Ele acredita que consegue fazer, consegue realizar, com gemas ou sem gemas, ele chega lá. E, portanto, é um prazer ter conhecido este homem. Acho que é um exemplo de, como dizia há bocado, de humanidade, de solidariedade para com os outros. E se no primeiro livro ele fala dele, como eu dizia há pouco, no romance autobiográfico, dando-nos a conhecer toda a história, ou praticamente toda a história da vida dele, uma história pintada com realismo mágico extraordinário, é uma leitura viva que se faz, porque ele escreve bem, não precisa de revezar muitas palavras, tem uma facilidade de escrita solta, mas elegante também, e portanto o leitor lê com agrado as obras dele. Dentro da dimensão humana, um segundo romance de António Mário Leitão é dedicado ao padre João Cardoso de Oliveira. Ou seja, o Mário Leitão preocupou-se em trazer à atualidade alguém que no seu tempo foi uma pessoa importante, da maneira como se envolveu na vida, da maneira como ajudou as pessoas, como criou laços ou grandezas culturais na altura pouco até conhecidas, e portanto o que é que o Mário Leitão está a fazer, que é aquilo que de facto hoje já pouca gente faz, é trazer através da literatura o tempo passado, porque ele não se perca, não se percam as tradições, não se percam as relações que havia com as pessoas, as dificuldades que marcou praticamente toda a nossa vida, um tempo mais ou menos recente, que é o que acontece, por exemplo, neste último romance. Este último romance é trazer, de facto, para a literatura uma história, que é uma história bela, uma história da bondade, do altruísmo, da entreajuda e também do êxito da personagem. O êxito e as vicissitudes que a personagem teve também. Eu não vou contar a história porque acho que é muito mau quando se apresenta um livro, já que hoje já é sábio, da apresentação do livro ser uma espécie de recontar do livro, não é? E a pessoa já não precisa ir para casa a ler. É uma estupidez, não encontro outra maneira de caracterizar isso. Os livros são escritos pelos autores para os leitores lerem. Podem, naturalmente, os críticos tecer alguns comentários, mas a nível, digamos,
teórico da construção do romance, mas não na história, porque se começam a agarrar a história, então não vale a pena. Direi então sobre esta história, direi aquilo que já disse, que é uma história de uma humanidade também muito grande, de um altruísmo muito grande, até porque ela passa-se num tempo entre a Segunda Guerra Mundial e os horrores de 25 de Abril, onde tudo faltava em Portugal, como sabe, todas as carências, as dificuldades de vida das pessoas, e é nesse seio que aparece alguém que é merecedora da atenção dos outros, que vão prestar auxílio para que essa pessoa possa vingar. E, portanto, é uma história de uma vida, o êxito de uma vida, que, acho eu, convém ser relembrada, porque aquilo que de bom aconteceu no passado deve perpetuar nas nossas memórias e passar essa mensagem às gerações vindouras. Portanto, é sobre isso que eu tenho a dizer, já me estava a alongar demais, acho eu. Obrigado, Mário Leitão, por nos contemplar com mais uma belíssima obra. Mário Leitão é um bom contador de histórias e estou a aguardar pelo quarto Marcou, fui na família dele ter a mãe e duas tias que se juntavam a falar. E aquilo marcou-me porque eu próprio também sou assim. Tive a sorte de nascer numa família alargada em que os pilares são três irmãs e que é a Lourdes, a Maria, a Lourdes e a Augusta, e que a sorte maior delas terem escolhido como companheiros de vida três grandes homens. E eu, a minha irmã e os meus primos sempre olhámos para eles e vimos divididos em 3 pontos. O José, casado com a Maria, ex-antigo jogador do Rio Ave, sempre ligado ao futebol e ao desporto. Sempre foi a nossa orientação no desporto, inclusive a clubística, somos todos do Futebol Clube do Porto, menos a minha irmã. Mau gosto. O meu pai, os gostos não se escolhem. O meu pai, sempre ligado à vida política, à participação cívica, de forma altruísta, ao serviço dos outros. E depois tínhamos o outro tio, o Mário, que era o louco. O louco, mas no bom sentido. Era aquele que pensava fora da caixa. Inclusive, tão fora da caixa que às vezes com a minha avó, eu e os meus primos brincávamos lá na casa da minha avó, e sempre que passava uma avioneta, a minha avó dizia: olha, lá vem o tio Mário. E nós dizíamos adeus à avioneta. E confesso que hoje em dia, ainda quando vejo aquelas pequenas avionetas, ainda penso: será que é o meu tio? E vocês podem ver o antigo livro, o último livro dele, não é? O professor Hilário também já falou, em que ele fala das peripécias dele, e podem ver como o voo foi umas boas peripécias que ele teve. Mas o meu tio também nos levava para outras coisas. Levava-nos para o ambiente, o cuidado do ambiente. Eu lembro como nos anos 80 éramos nós pequenininhos, mais pequenos que ali o Manel e o Tiago, nos levava para o meio do monte a dizer: olha, estes eucaliptos dão cabo da fauna, dão cabo da flora, não deviam estar aqui. Como nos levava também a ver os barcos que ele tinha, os zeros, como nos levava também para participar em associações que ele próprio fundava, de defesa do ambiente, de observação do ambiente, como também nos levava, e levou tantos, e alguns aqui, alguns até presentes, às Lagoas Vertentes, acampamentos nas Lagoas Vertentes. E um pormenor que eu agora começo a perceber: na minha avó, na casa da minha avó, tinha um regatozinho. Também nos punha a tirar umas pequenas cascas de madeira, de vinha, eu e os meus primos, para fazermos corridas com esses pequenos barquinhos que entravam no tanque e saía lá por baixo, lá no rio. E ele sempre nos estimulou a fazer isso. E agora, a ler o livro, encontrei aqui algo que me revi, porque havia ali um pequeno pormenor. Bom, o meu tio pediu para apresentar o livro. Normalmente, quando quem apresenta o livro é, no fundo, para empurrar ou fazer com que as pessoas queiram ler. E como nós estamos numa feira, eu vou-vos dizer uma coisa. Vou fazer aquilo que se faz nas feiras. Quem ler este livro não lê um livro, lê pelo menos 3. Ou seja, por um levam 3 livros.
Porque este livro começa por aquilo que é a descrição do que era Ponte Lima em meados do século XX, os anos 30, os anos 40. Uma terra muito rural, uma terra com muitas dificuldades, onde as pessoas tinham que emigrar e, por vezes, quando emigravam, desapareciam e as mulheres normalmente ficavam cá e nunca mais sabiam delas, viviam na amargura de não saber para onde é que tinha ido o marido. E isto não era algo que fosse muito longe, não, era, no caso, a história começa ali na Covilhã. O engraçado é que a descrição é tão bela que quando lerem vão sentir como eu, que vão sentir a água do Trubela, a água fria do Trubela. Quando eles brincam, as crianças brincam no Trubela, com os barquinhos também, que atiravam os barquinhos pelo rio e faziam corridas até ao moinho. Mas ali também se vê a ruralidade, como já falei, o pormenor, por exemplo, da Ala em Pedra, que eu ainda apanhei, mas a minha filha e os meus filhos já nem sabem o que isso é, ter uma casa de caseiros com um Dala em Pedra. Caseiros. Mas também se vê, para além da sociedade, também dos anos 50 em Ponte Lima, ou seja, a evolução. E vê-se nos anos 50, vê-se a emoção de chegar à vila. A vila, estamos a falar da Covilhã. Todos os dias podemos ir tantas vezes passar no ano, ainda já nem temos essa noção do que era vir à vila, de pessoas ali da Covilhã, Campo Raso. Não é? Essa descrição da juventude, do modo do ir à missa, de estar no colégio, de tocar no tal, do grupo de jovens, essa mundividência que nos parece, aos olhos de hoje, tão reduzida, mas que de outra forma também nos parece tão bela. E essa é uma parte do livro, o início, o primeiro livro, digamos assim. Depois temos um segundo livro. O segundo livro é, no fundo, a demonstração de que o ser humano pode fazer coisas belas. Quando a necessidade de uma pessoa faz com que o de melhor de cada comunidade venha ao de cima. Vemos a capacidade de rapidamente mobilizar uma comunidade para salvar uma vida. E quando estamos... reparem que isto, já demos um salto dos anos 30, anos 40, anos 50, já estamos nos anos 70. Os anos 70, para a maior parte de nós, não nos parece assim muito longe. Mas a verdade é que era outro mundo. Não havia Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. E nessa altura, o que nós temos aqui é a história de uma pessoa para ser salva, e foi salva por, como o meu tio gosta de dizer, por uns parolos da Covilhã e da Ponte Lima, mas que se juntaram e que movimentaram o mundo e conseguiram com que essa pessoa fosse tratada por um dos maiores cirurgiões a nível mundial de cardiologia. Mas essa pessoa que começa-nos aqui a surgir é a Rita. E a Rita que tem a massa consistente dessa história toda. Porque esta história da Rita é também a história da comunidade, é também a história da capacidade de ultrapassar as dificuldades. A Rita, que viveu na primeira pessoa essa história, tem ainda o outro livro, o último, que é uma história de amor. Um amor tão improvável que às vezes as pessoas dizem que amor é doença e que começa exatamente num hospital. Duas pessoas de mundos completamente diferentes que se encontram, que se apaixonam, posso dizer perdidamente, e que a dimensão do amor delas ultrapassa o do romance, digamos assim, passa a ser o amor em várias vertentes, porque tal e qual
como começa esta história a revisitar aquilo que era Ponte Lima nos anos 30, em que podia faltar muito, mas não faltava o amor. Passámos para o amor da comunidade, passámos para o amor entre um homem e uma mulher, e depois passámos para o amor altruísta, que no fundo também é aquilo que recebeu para, por exemplo, com os seus filhos. E não alongando muito mais, eu vou só aproveitar para ler aqui uma pequena frase que é dada pelo autor à Rita, em que ela, é mesmo quase no final, em que ela diz às filhas o seguinte: tomai consciência da nossa leveza, meninas. Não temos nada que valha alguma coisa a não ser o fruto que dermos com as nossas vidas. Para mim, isto resume não só o fruto que a Rita deu, mas também o da comunidade e também, caro Mário, o do Afonso. Não sei se agora... Passamos então a palavra ao autor, o Dr. Mário Leitão. Já está. Muito obrigado. Acho que me sinto entupido pelas palavras do professor Fernando Hilário, pelas palavras do meu querido afilhado Nuno, pela voz melodiosa da Margarida,
com duas canções que nos enchem o coração e sobretudo pela vossa presença. Eu gostava de ter a oportunidade de referir cada uma das pessoas que aqui está, porque já vi que está aqui gente de Lisboa, está gente de Porto, de Viana, de Vila Paredão, de São Martinho, então de Arcozelo está aí uma pipa e meia de pessoas. Eu gostava muito que sentissem que eu estou de facto muito agradecido pela vossa presença. O momento que atravesso agora é de grande emoção, porque ao ouvir as palavras do professor Fernando Hilário e algumas referências que o Dr. Nuno fez, eu consegui, sem querer, transportar-me para 50 anos atrás e, de algum modo, revivi todo o drama que está ali, de uma forma mais ou menos romanceada, transcrita no livro. Quero dizer que aquilo que aqui está é rigorosamente verdade. A palavra romance só se aplica, o conceito de romance só se aplica na medida da geografia, de alguns nomes de pessoas, mas há de facto uma protagonista que existiu, aproveitando as palavras do Nuno, que deu muito fruto e que nos deixou uma mensagem que de facto é aquela mensagem que o mundo precisa atualmente, que é viver para deixar rastro. Aliás, um tal António Trubela, no início do livro, diz qualquer coisa assim, que os anjos, quando passam pela terra, só são visíveis pelo rastro que deixam. A Rita, de facto, deixou o rastro. Foi uma menina da minha idade, exatamente da minha idade. Fez a comunhão solene comigo, aqui na vila, e esteve, digamos assim, debaixo do meu radar de vigilância do Colégio de Dona Maria Pia. Eu quero dizer às pessoas que não me conhecem que se tentem situar na época, em 1961, eu descobri da varanda da minha casa que na minha frente havia um colégio com centenas de meninas. Nessa altura tinha 11 anos. Aos 13 já eu andava a mirá-las. Bem, aos 18, tanto mirar, fui fisgado por uma que ainda hoje me acompanha. E foi um privilégio de tal modo ter vivido esse tempo que eu não dei por ela que estava a ser testemunha de uma história que ia ser contada 50 anos depois. Nunca tive essa percepção. Aliás, comecei a olhar para esta necessidade de escrever romance quando aqui há 6 anos, talvez, 5 anos, já vivendo em Sabadão, ao folhear o meu amontoado de fotografias, descobri uma fotografia de há 50 anos, em que eu e a minha mulher estamos ao lado da marida, da Rita e do marido. E depois me olhava a fotografia e creio que foi essa a primeira causa e o primeiro princípio deste romance. E de repente, nos dias que se seguiram, comecei a magicar na minha inteligência, assim que posso dizer, que se calhar a vida da Rita foi uma espécie de flash que passou pela Terra e que deixou um rastro que, ao comum dos mortais, é imperceptível, mas que, graças à minha presença nos acontecimentos, podia tornar-se perceptível. Se eu conseguisse alguma arte de escrita, de pôr letra por letra aquilo que foi os seus 49 anos de vida. E, portanto, creio que eu estou muito feliz por ter escrito este livro, por duas razões. Uma delas, seguindo alguma dinâmica de amizade que o professor me vai transmitindo de vez em quando, encorajando-me a viver, e isto para ir de encontro à criação
da nossa, pelas suas mãos, Associação de Escritores de Ponte Lima e de Produtores Culturais, etc., que foi feita para provocar as pessoas a escreverem, a produzirem coisas, a deixarem rastro, ao fim e ao cabo. Este livro é um pouco fruto desta vicissitude que já temos, há 4 ou 5 anos que nos conhecemos, e de eu ser empurrado sem querer para escrever. Por um lado, dizem que tenho algum jeito. Por outro lado, não me dá trabalho nenhum escrever, porque eu escrevo com aquilo que aprendi na 4ª classe, muito certinho, sujeito, predicado, complementos, vírgula, e portanto não me dá trabalho nenhum. Aliás, no Aprendiz de Mágico até conto lá uma cena que eu escrevi a melhor redação do Externato Cardeal de Saraiva no primeiro ano. Está aqui o Zeca Amorim, o meu baterista, que seria testemunha disso. O Padre Carlos deu uns parabéns por eu ter escrito a melhor redação sobre o Rio Limpo. Era uma criança com 10 anos ou 11 anos. Portanto, este jeito de escrever, que é muito básico, não deixa de ser compreensível para toda a gente. Aquilo que o senhor chama escorreita, seja escorreita. E provavelmente isto foi um destapar da panela, porque já anda na minha cabeça a bailar uma quantidade de cenas interessantes que poderão ser passadas a romance. Não sei como, mas deixo já aqui uma janelinha aberta. Há aqui uma coisa que poderá ser Ponte Lima alegre e brejeira, para poder meter as anedotas, as gargalhadas de Ponte Lima dos anos 50 e 60, de figuras como o João da Mena, o Ratifana, e uma série enorme de figuras típicas e populares que deixaram um rastro, que aliás já está marcado pelo Lipinho Luís Dantas, que escreveu, como sabem, as figuras populares de Ponte Lima. Eu ando aqui, vai que não vai, a pegar nessas figuras, numa ou outra, ou todas juntas, não faço ideia, e escrever muitas das histórias que eu vivenciei com essas pessoas, das quais foi testemunha da primeira plateia. Mas voltando ainda à memória da Rita, da personagem central deste livro, eu sentia de facto essa necessidade quando via essa fotografia, mas claro, está bem, veio-me à cabeça a ideia, se calhar a Rita merecia que se escrevesse um romance acerca da vida dela. Mas a Rita é uma figura que existiu, portanto já não é propriamente um romance, é um romance com uma base real. Depois teve um marido, o marido se calhar é vivo, um tal Maurício, teve filhas, e como é que se constrói um romance de uma figura que deixou tanto rastro, que deu tanto fruto, sem entrar no mundo não digo da especulação, mas nem do atrevimento, mas do desconforto, digamos assim, para as pessoas que são visadas. Eu creio que tive algum cuidado. E as pessoas que vão ler o livro vão perceber que há uma harmonia da qual eu sinto muito orgulho ter conseguido que ela nascesse com relatos do cotidiano. Se fôssemos falar em termos de romance, o que é especulativo no livro, o narrador não estava à beira do padre João quando a menina com 7 anos teve uma conversa com ele de 1 hora e meia, em que o padre ficou com a cabeça às voltas, a tal ponto que, não tendo cumprido a promessa do ano anterior, em que prometeu à menina que iria proporcionar uma vida de estudo, para fugir à condição humana que lhe estava calhada, que era ser criada a servir ou lavradeira, ou agricultora, como a mãe, e passado um ano, o padre às portas da morte, perante a impossibilidade de ter cumprido um arrependimento e uma contrição brutal de não ter cumprido aquela promessa, porque a vida lhe escapou-lhe, consegue transmitir a um outro padre essa missão. E aí começou o romance propriamente dito, com base real, em que de facto a menina foi acolhida num estabelecimento, num colégio, o Colégio Dona Maria Pia, que todos nós conhecemos, e teve uma vida de facto digna, estudou, foi funcionária do Estado e evoluiu e deu muito fruto. Mas há um aspecto particular que eu não vou contar, porque de facto embora seja o fim, é o âmago do livro,
é a lição de vida que ela deu e que o Nuno conseguiu sintetizar através da leitura de um pequeno excerto, dizendo que só valemos pelo fruto que damos, não pelas coisas que temos, nem pela nossa categoria, nem nada. Tudo o que valemos, no final das contas, é por aquilo que deixamos, que demos aos outros. E a Rita deu muito fruto. Eu, para simbolizar um pouco este tributo que hoje estamos aqui a prestar à Rita, que vos vai, com certeza, alegrar na leitura da obra, queria chamar aqui uma menina que se chama Maria Luísa, que viesse aqui ao meu lado, para me dar um segundo beijinho, que há bocado já me deu outro, porque a Rita, quando tinha 7 anitos, ou 8, até para ti, Rita. Beijinho. Eu tenho outra coisa. Já me esqueci. Se quiseres abrir e mostrar às pessoas, bom gostar. Isso é para romper. Tens que ser tu a fazê-lo. Isso. Não te preocupes com o lixo. É para romper mesmo. O que interessa é que está dentro. Ora, vamos lá. Gostas? Agora posso mostrar às pessoas. Eu não consigo ver. Eu acho que, de algum modo, vai ser importante para a vida dela. Obrigado. Maria Luísa. Atenção, tem uma personalidade fortíssima. Quando estávamos aqui há 8 dias nas margens do Rio Trovela, ensaiar uma fotografia que servisse de capa como recurso, uma alteração que eu tive que fazer de última hora, calhou-te de chamar Luísa. E ela faz favor, corrige. Maria Luísa. Espetacular. Não te vou esquecer, Maria Luísa. Obrigado. E pronto. Mário, padrinho, não achas que devíamos fazer aqui uma coisa? Vou ler aqui um diálogo do Maurício para a Rita, que diz o seguinte: para o filme da tua vida ser um sucesso, tu precisas de um guitarrista. E que tal chamares aqui um guitarrista? Só tinhas que chamar por Maurício. Oh, Maurício! Está cá o Maurício? Se calhar está em Lisboa, não sei. Maurício! A ser aqui, então. Deixem-me confidenciar, ele não vai gostar, mas este senhor acompanhou muitos anos por esse mundo fora o grande cantor Carlos do Carmo.
Magnífico, muito obrigada. E não terminamos por aqui, porque eu acho que ainda podemos passar a palavra ao público, não é? Chegou o momento da intervenção do público. Quem se quiser manifestar, ser um comentário, dar os parabéns ao Dr. Mário, qualquer coisa. Nasci junto a ti, Ribeiro Trovero, tempos eu vivi, que a vida era bela, a ponte de pau era o meu beco, chamava por ti para escutar o meu eco. Ribeiro Trovela, de águas lavadas, tens barbos, tens trutas, subindo as levadas, tens anhas, moinhos, pontes adoradas, as almas mais puras por ti são lavadas. Ribeiro de águas claras, sei que tu te calas, sei que tu te calas. Ribeiro de águas claras, lava as minhas mágoas, lava as minhas mágoas. Ribeiro adorado, não fiques zangado por em tuas águas lavar minhas mágoas. Tu és meu irmão, viste-me nascer, só te vou deixar quando eu
rio, ribeiro de água